Podcast Bichos Tagarelas. Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, véspera de feriado e automóvel no Brasil não forma um par perfeito, absolutamente, porque a cada vez que os brasileiros vão para as estradas, vão tentando acessar via rodoviária, nós temos no país uma preferência de 99% pelo rodoviarismo. Claro que isso tudo faz parte de uma formação cultural, industrial equivocada do Brasil. O Brasil abandonou há muitas décadas o ferroviarismo, as estradas de ferro, o trem, enfim, que na Europa são responsáveis, o trem é responsável pelo transporte de grande parte do produto interno europeu. As indústrias montadoras de automóveis, elas não distribuem carros na Europa por caminhões, de jeito nenhum. Não se vê as famosas cegonheiras em rodovias dos Estados Unidos da América e também muito menos na Europa. O que se vê são aqueles trens com centenas de vagões que transportam a produção automobilística tanto para a Europa Ocidental como também para a Europa do Leste. Então, e também usam muito, é muito usado, e como sempre foi usado como fator de desenvolvimento econômico, o uso da cabotagem, né, do uso do escoamento da produção, não somente de automóveis, de bens de consumo, de grãos, pelos rios europeus, né? Sempre com aquela preocupação de não deixar os rios, como acontece aqui no Brasil, rios assoreados, né? Que conseguiu aqui no Brasil se assorear o maior rio do Brasil em termos de extensão em estados, né, passando por várias regiões, que é o Rio São Francisco, né? Se foram criadas aquelas canalizações para irrigar as pseudo-lavouras do Nordeste e a água teve como destino o descaso, né, o descaso político e o desperdício da água do Rio Amazônia, que está em grande parte assoreado, não permitindo a navegação. Mas com o nosso país, onde tudo é rodoviário, imagina-se, né, que nesses momentos de feriado misturam-se nas rodovias os amadores e os profissionais. E aqui profissionais no Brasil do volante também tem que ser visto com grandes reservas, né? Porque o despreparo dessas empresas de transporte, que ainda tem os autônomos em menor número e o resto está vinculados, os motoristas estão vinculados a empresas de pequeno porte, médio porte, e tem as grandes multinacionais, como a TNT e outras, grande parte de origem norte-americana, que atuam no Brasil. Essas têm uma logística melhor, uma organização interna melhor, que permite que monitorem as ações e também a participação do motorista enquanto funcionário da empresa. São transportadoras que utilizam o trabalho de assistentes sociais, que dão apoio à família dos motoristas, que é um ponto crítico na vida do motorista profissional, quando ele sai para a estrada e deixa a família e ele se sente culpado. Muitas vezes esses profissionais, eles saem, eles vão pegando cargas para outras regiões, né? Sai de Porto Alegre e volta 3 meses depois, porque ficou entregando cargas nessa imenso território brasileiro. E aí existe o fator dos profissionais, existe o fator de estresse, o fator de mau preparo, má formação muitas vezes. Uma pesquisa no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mostrava o alto nível de agressividade e neurose, por exemplo, de motorista de ônibus, que é visível em qualquer lugar. Eu fico impressionado aqui em Porto Alegre, tem a companhia que pertence à Prefeitura de Porto Alegre, que é a Carris Porto Alegrense, ela tem uma variabilidade de motoristas, eu ando muito de ônibus, eu fico muito preocupado de ver caras, muitas vezes, se comportando como netos do Ayrton Senna no volante de ônibus, né? Andando em alta velocidade, fazendo curvas num limite muito exigente, muito difícil para um veículo grande, entrando em curvas em alta velocidade, enfim, desrespeitando regras mais básicas de conduta ao volante
de um veículo pesado como um ônibus que está carregando ali 50, 60 pessoas. Então há um despreparo nesse aspecto da formação do motorista profissional também no Brasil. A formação fica a cargo, em geral, das próprias empresas transportadoras, que fazem cursos, que fazem reciclagens, essas que são organizadas monitoram através da eletrônica hoje, dos sistemas de rastreamento, que dizem onde é que o motorista está, qual é o ponto, onde ele parou, quanto tempo ele parou no roteiro ou está se desviando. Se desviar, está participando de algum esquema de roubo de carga. Porque também tem outro fator psicológico, eu estou falando em qualquer modal de transporte no Brasil, que é o medo, né? As pessoas têm grandes chances de fazer uma viagem de Porto Alegre a São Paulo, a qualquer lugar, e serem assaltadas no meio do caminho, principalmente os caminhões, já que o crime organizado está batendo recordes de venda de cargas, né? Tem um número enorme de mini mercados no Brasil, nos interiorzões do Brasil, que fizeram grana na base da carga roubada, né? Eles compram tudo que é roubado e compram e vendem lá nos seus estabelecimentos comerciais. Quer dizer, tem muita gente que colabora com isso comprando carga roubada. Esse é um dos aspectos do que se tem aí pelas estradas do Brasil. Aí, nesse coquetel indigesto, se mistura nesses feriadões o elemento humano também muito precário, que é o motorista amador. O motorista amador, e cada vez mais no Brasil, ele ao invés de se tornar o cara ecológico, respeitador do meio ambiente, que age ao volante com calma, que não joga o carro em cima das pessoas nos semáforos, que sinaliza os seus movimentos nas ruas e nas rodovias, não acontece nada disso. Semana passada eu fui fazer o teste do Cardian na cidade de Gramado, que hoje é uma cidade turística de grande força no Brasil, na América Latina. Méritos eles têm de terem feito um marketing de turismo inteligente e tremendamente esperto, né? Tiraram o chocolate para garoto propaganda, né? Comeu o famoso chocolate Gramado, bons restaurantes, mas a cidade ela tem um espaço muito limitado físico. E o que eu encontrei a semana passada foi um trânsito completamente saturado e muito agressivo para uma cidade pequena. Aliás, eu acho que essa Gramado deve ser a única cidade do mundo que tem uma rotatória no meio da cidade. A principal rotatória da rua principal, ela ficou com tipo uma árvore de Natal, mas totalmente coberta. O material deve ser uma juta, algum material que não dá, que gera opacidade, né? Você não enxerga nada do outro lado, então você não sabe quem está entrando. Quem está entrando na rotatória não enxerga o outro lado da rotatória. E a rotatória no Brasil é uma fonte de acidentes constantes, né? Porque quem tem a preferência é quem já entrou na rotatória. Mas vocês acham que isso é respeitado com quem está vindo de outras ruas paralelas ou está vindo uma rua frontal à rotatória? Aqui em Porto Alegre tem uma rotatória que é uma das mais perigosas do Brasil dentro da cidade. Justamente por isso, porque ela tem mais ou menos 5, 6 ruas afluentes que vêm de bairro e que desembocam nessa rotatória. Se você vai para a rotatória, esses caras que vêm dessas ruas, eles muitas vezes não respeitam absolutamente quem está entrando na rotatória. Então fica uma roleta russa. Fica que nem motociclista do Globo da Morte lá, que tem que confiar nos seus companheiros, que ninguém vai errar, né? Porque senão morre todo mundo. E Gramado é interessante, porque tem aquela rotatória cega que tem que ser retirada daquilo de lá, é mais um ponto turístico, mas retirada para a questão de visualização. E aí também eu achei os motoristas extremamente agressivos, os caras jogando o carro por cima, não dando tempo de você sair de um estacionamento, todo mundo carente por estacionar o carro em algum lugar. E, sinceramente, amigos, eu acho que 90% das pessoas que estão por ali naquela Gramado, que moram em toda aquela região central ali, não precisavam usar automóvel de jeito nenhum, né? O negócio é pernada, caminhar faz bem para o organismo. Vai de bicicleta. Também não vi uma ciclovia decente naquela cidade. Talvez eu não tenha observado, talvez esteja achando injusto.
mas sinceramente eu estava, durante todo o tempo que eu estava testando o Cardian, olhando para frente, para trás, para cima, para o lado, transformei até minhas orelhas em 2 radares com um giro de 360 graus, uma coisa que só eu tenho. Então eu consegui virar minhas orelhas completamente para trás para ouvirem o que estava se aproximando, porque o perigo ali era iminente. Bom, sabemos o que falta no Brasil, no trânsito do Brasil, né? Primeiro, educação, precaríssimas escolas que formam motoristas, não tem um automóvel clube da Alemanha que já reciclou mais de 60 milhões de motoristas, porque os motoristas trafegam a mais de 100, 200 km por hora nas rodovias de velocidade livre, tem que ser muito bem preparados. Escolas precárias, leniência com os infratores, caras que continuam dirigindo com 20 mil pontos na carteira, caras que não têm carteira, e quanto mais se vai para o interiorzão do Brasil, pior as coisas ficam, porque ali é a lei do mais forte, né? Ninguém está preocupado com lei. Cada um faz a sua regra e tudo bem, fica tudo por isso mesmo. Tem regiões do Brasil que parecem que vivem fora da realidade brasileira, tal agressividade do trânsito e primitivismo do trânsito. Eu cito, por exemplo, algumas capitais do Nordeste. Amigos, foi mais um Bicho Tagarelas. Cuidem se forem para a estrada. Atenção total no volante. Não se distraiam 1 minuto, não discutam com ninguém dentro do carro, não briguem com a mulher, com o cachorro, com o gato. Se o gato for mal educado, dialogue com o seu gato, que ele vai parar de arranhá-lo dentro do carro, não vai se jogar no seu pescoço. Enfim, atenção total ao volante, direção defensiva sempre, espere a atitude do outro motorista, você não sabe quem é ele, e com todos os cuidados, e também cuidados com o seu automóvel que tem que estar em dia, não pode andar com pneu careca, nem automóvel precário na tecnologia, na manutenção, faça uma manutenção preventiva no carro, pegue a estrada e acredite um pouco em Deus, né? Talvez Deus ajude, não muito, né? Mas talvez ao menos lhe permita voltar para casa. Que a situação nas rodovias do Brasil em termos de segurança é crítica, caótica. Novo encontro, próximo podcast. Podcast Bichos Tagarelas.